Bom, vamos lá, mais um vídeo, falar sobre mudança. A igreja, ela é um instrumento de mudança. Quando eu falo de mudança, eu não estou falando só de conversão. Conversão é algo mais profundo. Mudança mesmo eu era até certo momento uma coisa e eu passo a ser outra. Eu penso de certa forma e passo a pensar de outra forma. Eu sinto isso e paro de sentir isso, né? Mudança tem a ver com escolha, mudança tem a ver com posicionamento. E eu vejo que a igreja, ela não está preparada e ela não aceita muito bem mudanças, apesar dela ser um local onde mudanças deveriam acontecer, mudanças realmente profundas, transformações. A gente precisa mudar, a gente está em constante necessidade de mudança. Os dias vão passando, as situações vão acontecendo. E uma vez eu ouvi que ou a gente muda ou a gente é mudado, e a vida é bem isso. A vida é um processo de mudança constante. Às vezes existem tempos de calmaria, onde as coisas parecem não mudar, mas aí é só um prelúdio de que as coisas vão mudar radicalmente. Depois de tanto tempo servindo e vivendo, eu percebo que as coisas são assim. As mudanças vêm de repente. A gente pode até decidir mudar, mas a mudança ocorre de forma natural e independente das nossas decisões. Elas dependem de um início do processo com a nossa decisão, mas as mudanças ocorrem naturalmente. E muitas vezes elas são como as águas dos rios, elas vão por onde elas querem. A gente não tem controle do processo de mudança. Por isso que o mais inteligente é deixar na mão de Deus. Uma dificuldade que a igreja tem é mudar a sua ideia sobre si mesma e entregar a sua vida, a sua estrutura, a sua liderança, sua composição, sua programação, suas atividades, entregar para Deus, para que Deus mude as coisas. Os líderes da igreja muitas vezes têm dificuldade em mudar porque mudança denota vulnerabilidade, denota fraqueza, denota dificuldades e alguém na liderança muitas vezes não é interessante ter esse tipo de visão acerca de si. Existe um preconceito pela fraqueza dentro da igreja. E se você está na igreja, você é uma pessoa que, no mínimo, reconheceu que precisa de ajuda e que em algum nível você é fraco para lidar sozinho, para entender o que você está vivendo. Mas, independente disso, do quanto você conhece acerca de si mesmo e quanto você sabe que você precisa que coisas mudem, você precisa de mudança. E a mudança vem através do agir de Deus na nossa vida. Por mais que a gente queira mudar, que nós sejamos aqueles que professam ou que dizem necessitar de mudança, os que pedem ajuda, é Deus quem intervém e que gera o processo de mudança em nós. Precisamos compreender isso, precisamos compreender que a igreja é um instrumento de mudança, como eu disse no início. E se a igreja não existir na sua vida para mudar você, não tem por que você estar lá, não tem por que você passar os seus dias ali. Porque existe o risco de a igreja se tornar parte da sua rotina, no sentido de você congregar, no sentido de você ir frequentemente, no sentido de você participar de todas as atividades, de você ter uma vida de aparente mudança, mas dentro de você, dentro das suas convicções, dentro dos seus princípios, dos seus valores, dentro dos esqueletos no armário que você tem, os esqueletos que estão lá, você não mexer naquilo, você não de fato mudar. Isso é um perigo, porque pessoas que têm um encontro com Deus fatalmente mudam. Não tem como você conhecer Jesus e não mudar radicalmente e depois gradativamente alguns aspectos mais profundos ali. Seu objetivo de vida muda, suas relações mudam, pessoas do seu ciclo de convivência mudam, você muda quando Deus muda você. E a igreja ela precisa, mais uma vez eu enfatizo, ser um instrumento de mudança, pregações que transformem você, que mudem você,
programações, atividades que mudem você, questionamentos que mudem você, posicionamentos que mudem você, que tirem você da sua zona de aceitação ou de comodismo com relação à sua vida e de fato transformem os seus dias. Esse tem que ser é o papel da igreja ser um instrumento de mudança através do agir do Espírito Santo por meio da igreja, através das pregações e das atividades. É preciso que tudo seja concatenado, canalizado para que haja uma mudança na sua vida. Porque, afinal de contas, conversão é ser salvo. Conversão é mudar o caminho, mas existe, portanto, após a conversão, um caminho a ser percorrido. E é um caminho de mudança. Você pode realmente receber Jesus na sua vida, mas se isso não mudar você, fatalmente esse receber Jesus não era de fato verdade. Porque não tem como conhecer Jesus, não tem como realmente ser igreja e não sofrer transformações e mudanças constantes. A gente tem muita coisa a ser trabalhada em nós. Então, o meu convite para você e para mim é que a gente mude, que a gente, nas nossas orações, peça, me mude, Senhor. Mude a minha vida, mude a minha história, mude, tire de um lugar para o outro, tire de uma posição para outra, tire de uma mentalidade para outra, tire de uma realidade para a realidade dele. Esse é o meu objetivo com esse vídeo, para que você pense sobre isso e anseie por mudar. E que as igrejas anseiem por criarem atividades, programações e pregações e posicionamentos de mudança. Precisamos mudar, senão seremos mudados como não queremos e iremos para onde não queremos ir. Precisamos querer ir para junto de Deus e para isso é preciso mudança.